Olá, meus amores, bom dia, como vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja bem, tá? Vejam só, a nossa aula, ela vai continuar abordando o conjunto dos inteiros, né? Que é aquele conjunto que a gente trabalha com os números positivos e negativos a partir do zero, certo? Que é, inclusive, o conjunto numérico que engloba os naturais, que são só os positivos. Então, vejam só. Dentro desse conteúdo de conjuntos inteiros, nós percebemos várias representações numéricas, certo? Como assim? Quando nós falamos, por exemplo, lucro de R$20. Quando eu falo lucro, quer dizer que eu ganhei, que eu tenho. Se eu tenho, ele é considerado um ponto positivo. Então, o lucro de R$20, ele é representado dessa forma, ó, mais R$20. Quando eu falo um débito de R$15, por exemplo, feito a gente tem no exemplo aqui, quando eu falo em débito, quando eu falo em prejuízo, quando eu falo abaixo de, eu estou me referindo a um valor negativo, certo? Dessa forma, então, débito de R$15 é igual a menos 15, né? É um débito. Temos aqui o exemplo de expressões numéricas. O que são as expressões numéricas? São continhas com números sem letras, tá? Porque quando a gente acrescenta letras, ela deixa de ser expressões numéricas e passa a ser expressões algébricas. Só que como estamos vendo o conteúdo dos inteiros, o conjunto dos números inteiros, a gente vai trabalhar apenas com números inteiros, com elementos inteiros. Então, eu tenho mais 20, mais 15, menos 5 e mais 30. Para solucionar uma expressão nesse formato, por exemplo, eu junto todos os valores positivos que eu tenho, depois junto todos os negativos e depois faço a diferença de um resultado para o outro. Nesse caso, a gente tem 3 elementos positivos e só um negativo. Eu organizei aqui os 3 elementos positivos, né, que deu 65, e um único elemento negativo, que é esse, menos 5. Então, 65 menos 5 é igual a 60, tá? Da mesma forma aqui, a diferença é que nós temos parênteses, certo? Então, sempre que nós temos parênteses, nós começamos a solucionar dentro do parênteses, o que a gente tem dentro dos parênteses. Nesse caso, eu não vou fazer a organização dos elementos feito fiz anteriormente, porque justamente eles estão isolados por parênteses. Vocês estão vendo, né? Então, eu vou solucionar o que tem dentro desse parêntese, depois o que tem desse. E de acordo com o sinal que está aqui, a gente faz. Nesse caso, uma adição, uma soma. Então, menos 320 mais 300... Prestem atenção quando eu falo. Quando eu digo menos 320, a gente pode assimilar com o que a gente deve. Por exemplo, eu devo R$320 no lugar e eu tenho 300. Eu vou lá, pago R$300 nessa conta e ainda fico devendo R$20. E se eu fico devendo, ele fica negativo. Então, menos 320 mais 300 é igual a menos 20. Mais 130 menos 50, que é o contrário. Eu tenho R$130 e só devo 50. Com esses 130 eu consigo pagar os 50 e ainda fico com R$80 no meu bolso. Então, 130 menos 50, 80. Aí agora sim a gente faz a soma disso aqui. Menos 20 mais 80, ó, mais uma situação. Eu devo R$20 num determinado lugar, só que eu tenho 80. Então, com esses 80 que eu tenho, eu pago esses 20 e ainda fico com R$60 no meu bolso, certo? Então, essa explicação é boa para vocês conseguirem assimilar e diferenciar. Quando se trata de valor negativo, é como se a gente devesse. Quando se trata de valor positivo, é como se a gente tivesse, tá bom? Então, vai ficar disponível uma atividade referente ao conjunto dos inteiros para vocês. Vocês vão responder e vão me enviar no privado, tá bom? Qualquer dúvida podem falar comigo. Um cheiro e até mais.